terremotos, guerras, conflitos religiosos. Para onde caminha a humanidade? Existem respostas. Está no ar o Amanhã Hoje. Bom dia! Estamos entrando no seu lar para mais uma edição do programa O Amanhã Hoje. Um programa que fala para você o futuro por meio da fonte mais confiável que existe, que é a própria Palavra de Deus. É possível que você, ao ver os temas aqui passados a cada domingo, fique se perguntando: estou eu no lugar certo? Estou eu onde Deus deseja que eu estaria? Apresentamos para você um material que pode te trazer esta resposta. Sai dela, povo meu. Este é um livro que oferecemos a você de maneira gratuita para todos aqueles que ligarem e adquirirem o livro que vocês já conhecem, A Grande Controvérsia. Os 100 primeiros que ligarem, estaremos dando também este livro, Sai dela, povo meu. Ligue para o telefone que está na sua tela, peça o seu livro, A Grande Controvérsia, e receba o livro Sai dela, povo meu, gratuitamente. Você que também deseja fazer o seu trabalho missionário e falar para as pessoas das mensagens que você tem recebido aqui no programa, nós disponibilizamos para você um folheto. Pode alguém voltar da morte? Eu trago aqui vários folhetos propositadamente. Isso para mostrar para você que é possível você solicitar uma quantidade grande. Saiba as condições ligando para o telefone que está na sua tela. Assim sendo, você terá condições de fazer o seu trabalho missionário e advertir as pessoas daquilo que em breve vai acontecer. Quem sabe você pode ser um instrumento na mão de Deus para salvar muitas almas. Não perca essa oportunidade. A eternidade dirá quais são os resultados de esforços como estes. O Apocalipse revela o futuro para você. Temos falado já há algumas semanas deste livro, um lançamento. Traz boa parte dos temas trazidos aqui no programa até o dia de hoje. Se você deseja estudar e se aprofundar mais nos temas que são passados aqui, ligue para o telefone que está na sua tela e peça o seu. Estamos aguardando pelo seu contato, na esperança de que você, por meio desse estudo, possa aprender mais da Palavra de Deus, entender o que está para acontecer em breve e preparar-se para a grande crise. Voltamos em seguida com o programa de hoje. Que Deus te abençoe. Estamos apresentando o Amanhã Hoje. Graça e paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor para você, amigo telespectador. No livro de Apocalipse, capítulo 14, e no verso 6, o profeta João relata que viu, notem o texto, outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Deus mandou um anjo com uma mensagem, e esta mensagem deveria ser dada a todas as pessoas da terra, todos os países, todas as nações, todas as tribos existentes, línguas e povos. Esta mensagem, ela é composta de uma mensagem de 3 anjos. Esta mensagem, em realidade, quando nós lemos Apocalipse 14 na sequência, ela é uma mensagem não apenas de um anjo, mas de 3. Ela finaliza com o terceiro. O terceiro é o que traz a última das 3 mensagens. A última mensagem para o tempo do fim. E ele começa dizendo, no verso 9: E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. No programa passado, e agora, logo antes deste programa, você viu também pela propaganda do livro 8º que a besta é o próximo Papa. O sinal da besta, ou o sinal de autoridade do Papa, sempre foi, é e será a mudança no 4º mandamento. Diz ele que tem autoridade divina para mudar o sábado, que estava na lei de Deus, para o domingo como dia de guarda. Todavia, Deus nunca sancionou esta mudança, conforme lemos na palavra de Deus. Assim,
nós vemos que essa mensagem, a mensagem do terceiro anjo, ela encontrará uma aplicação real e prática na nossa vida muito em breve. Logo, o 8º e próximo Papa virá a esta terra e nós faremos a nossa escolha. O mundo estará dividido em 2 classes: os que receberão a marca da besta e os que receberão o selo de Deus. O selo tão comentado no Apocalipse. O selo é para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e também o mandamento do sábado. Apocalipse 14, após falar desta mensagem, uma mensagem de vida ou morte, relata que, ao finalizar-se o período da pregação dela, um grande evento ocorrerá. Acompanhe conosco a leitura em Apocalipse 14, a partir do verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. O Filho do Homem é a expressão usada muitas vezes para descrever a Jesus. Jesus é aquele que aparece aqui, sentado na nuvem branca. Talvez, a uma primeira leitura, possamos entender que a única aplicação deste texto é Jesus voltando nas nuvens do céu. Mas se analisamos com mais cuidado e comparamos com o livro de Daniel, nós vemos que esta vinda de Jesus, com o símbolo de uma foice na mão, ou seja, com autoridade para decidir a colheita na terra, o resultado para a vida ou para a morte de cada ser humano, ela ocorre lá no céu. Daniel 7, verso 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Esta é a cena do juízo no céu. Para você que já acompanhou outros programas, isso não é uma novidade. Sabemos que hoje este juízo está ocorrendo no céu. O texto continua dizendo, verso 13: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Note que aqui a mesma expressão do Apocalipse é usada. Jesus é descrito como o Filho do Homem. E Daniel diz que viu o Filho do Homem vindo até onde estava o ancião de dias, que era aquele que se assentava no trono. Quem se assenta no trono do universo, no trono de fogo, é Deus o Pai. Daniel aqui está nos relatando que viu Jesus andando até onde estava o Pai no seu trono. Ele foi com as nuvens do céu. Note que o momento para o qual Daniel foi levado na história é o mesmo para o qual João foi levado lá no Apocalipse. João também viu Jesus sobre uma nuvem branca. Agora acompanhe a sequência. Daniel 7, verso 14. O que foi que Jesus recebeu? E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Jesus vem com as nuvens do céu, chega até o Pai para receber o reino, e após receber o reino, virá à terra para abençoar com a vida eterna os fiéis e obedientes. Em Apocalipse 14, João viu Jesus sentado sobre a nuvem e com a foice na mão. João foi levado, portanto, às cenas finais que ocorrem lá no tribunal do céu. O momento no qual Jesus tem autoridade para cegar. Essa figura da foice, ela é muito chamativa. Por quê? Jesus comparou, por exemplo, as pessoas como sendo
joio ou trigo. E a foice, ela é usada para cegar, ou seja, para ceifar o trigo. O trigo são as pessoas. A foice é a autoridade de Jesus para definir os casos de cada um para a vida ou para a morte. E agora, os grãos somos nós. As plantas somos nós. Apocalipse 14 nos fala que quando a mensagem do terceiro anjo é pregada e ela é finalizada, nós chegamos a este tempo. Falando de outra forma, em Apocalipse 14 aparecem 3 mensagens. A mensagem do primeiro anjo, a mensagem do segundo anjo e a mensagem do terceiro anjo. E quando a mensagem do terceiro anjo é pregada a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo que aqueles que adoram a besta ou recebem o seu sinal sofrerão juízo, então cada pessoa da terra pode fazer a sua decisão. Chegará então um momento no qual não será mais necessário Jesus esperar. Jesus hoje anseia estar com os seus no céu. Ele deseja muito estar com você, amigo telespectador. Mas hoje, pelo amor que ele tem por cada ser humano, necessário é que ele espere um pouco mais. Que ele ainda trabalhe para que aqueles que estão em dúvida, para aqueles que ainda não tomaram a sua decisão definitiva ao lado do sábado, do quarto mandamento e do cordeiro, ou ao lado do domingo. Ele deve aguardar para que cada ser humano nesta terra, possa exercer o seu direito de escolha. Mas está se aproximando o tempo no qual a decisão de cada um já terá sido tomada. Este tempo, segundo Apocalipse 14 nos revela, é o tempo da mensagem do terceiro anjo. Quando ela é pregada a todo mundo, todos fazem a sua decisão. E então, como João viu, Jesus assenta-se sobre a grande nuvem branca, faz a colheita final da terra. E o que ocorrerá em seguida? Apocalipse 14, verso 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Um anjo diz para Jesus: lança a tua foice e cega, e já é vinda a hora de cegar, porque a seara da terra está madura. Ou seja, todo ser humano já fez a sua decisão. Verso 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, Jesus, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. O destino de cada um foi selado para sempre. E o que ocorre? Verso 17. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estágios. O que nós lemos é um relato, obviamente em linguagem simbólica, que mostra a saída de um outro anjo. Um anjo agora não com autoridade para salvar, mas para operar a destruição. Ele vem para vindimar, ou seja, cortar as uvas. As uvas são comparadas aos ímpios, aqueles que não tomaram a sua decisão ao lado de Jesus e do sábado do quarto mandamento. Agora ele vem, vindima as uvas, e ao vindimar ele disse que vê sangue. Nós vemos, portanto, que as uvas, elas representam pessoas. Uvas não têm sangue, mas pessoas têm. Ocorrerá um grande morticínio. E nesse morticínio escorre tanto sangue que, segundo a palavra de Deus, o sangue avança por uma linha cuja distância é dita aqui, 1.600 estádios. Trazendo para a nossa medida atual, um estádio representa mais ou menos
180 metros. Isso significaria que este sangue estaria escorrendo por uma linha de 288 quilômetros. Será um morticínio como nunca se viu. Após cada homem, cada mulher, ter feito a sua decisão definitiva, chegará o tempo em que os ímpios receberão a sentença final. E em linguagem simbólica, é mostrado aqui um anjo que vem à terra e permite então que haja esta grande destruição dos ímpios. Deus não se agrada com a destruição dos ímpios, mas ele é obrigado a permitir que cada um colha o fruto das suas escolhas. Na sequência do texto, logo ao começar o capítulo 15, o Apocalipse agora vai nos dar mais detalhes sobre este período no qual os ímpios, que não desejaram receber sobre si o sinal da proteção divina, a obediência ao sábado do quarto mandamento, que estes ímpios receberão o resultado das suas obras. Agora teremos uma explicação melhor do que acontecerá quando a última pessoa tiver decidido ou para a vida ou para a morte eterna. Chegaremos ao tempo das tão faladas 7 pragas do Apocalipse. Em Apocalipse 15, verso 1, lemos: E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E no verso 5 diz: E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, ou taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. João vê o momento a partir do qual os homens, os ímpios, vão colher os resultados da sua escolha final. A ira de Deus cairá sobre eles. Agora 7 anjos recebem 7 taças no céu. Em seguida, João vê que eles saem do templo e eles têm uma ordem. Cada um derramará a sua taça. E são os 7 juízos mais terríveis que a humanidade já viu. Na sequência do texto, no verso 8 do capítulo 15, nós lemos: E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Nós gostaríamos de parar um pouco para meditar neste verso. A cena era a da saída dos 7 anjos que têm as 7 taças. Os homens estão prestes a receber os 7 piores juízos que já caíram sobre a humanidade. E Deus agora faz com que fumaça procedente da sua glória e do seu poder encha o templo de tal maneira que o templo tenha que ficar vazio. Ninguém pode estar ali naquele momento. Notem que chegou o momento no qual Deus, por alguma razão, não deseja que ninguém veja a sua pessoa. E por quê? A Bíblia, em diversas ocasiões, relata que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Em 1 Timóteo, capítulo 2, nos versos 3 e 4, é-nos dito: Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos se salvem. Não se agrada da perdição de ninguém. A Bíblia diz que Deus nos trata como filhos. Isso significa que Ele nos ama. Em João capítulo 3, verso 16, encontra-se o conhecido texto revelando a grandeza do amor de Deus por nós. É dito que Deus amou o mundo. Isso significa todo ser humano que está na terra, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único filho que ele possuía, o único que foi gerado dele, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim sendo, não é de nos surpreender que Deus não apenas não se agrade da destruição dos ímpios, como Ele não queira
que os outros seres vejam como ele vai sofrer com isso. O que vai acontecer durante o período das 7 pragas? Por que Deus prefere ficar só? A Bíblia, creio eu, nos revela. Lamentações, capítulo 2, versos 10 e 11. Estão sentados na terra, silenciosos, os anciãos da filha de Sião. Lançam pó sobre a sua cabeça, cingiram panos de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a sua cabeça até a terra. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma, o meu coração se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. O texto nos relata alguém que chora, alguém que se entristece por ver a miséria do seu povo, alguém que não se agradou em nada da destruição do povo. Quem é esta pessoa? O último verso deste capítulo nos revela. Lamentações, capítulo 2, verso 22. Convocaste de toda parte os meus receios, como em um dia de solenidade. Não houve, no dia da ira do Senhor, quem escapasse ou ficasse. Aqueles que trouxe nas mãos e sustentei, o meu inimigo os consumiu. Em outra versão é dito, aqueles que com carinho criei, o meu inimigo os consumiu. Quem é e quem era? Aquele que havia sustentado o povo de Israel. Havia mesmo os criado e havia guiado eles até a terra de Canaã? O próprio Deus. Ele se identifica como o ser que sofre. E quando? Sofre no dia da ira do Senhor. As 7 pragas, conforme nós vimos no Apocalipse, elas vão derramar a ira de Deus. Mas a ira de Deus não é algo como a ira do homem. Muitas pessoas se confundem com relação a isso. A ira do homem leva ele a agir de maneira irrazoável e com total falta de amor. Mas a ira de Deus é um desagrado. Deus se desagrada dos maus atos. Ele fica triste quando transgredimos a sua lei. E quando ele vê que temos que colher as consequências dos nossos atos, ele chora. Ele chora porque ele te ama, amigo telespectador. Se você talvez nunca encontrou alguém que te ame de verdade na sua vida, saiba, você tem um Deus que te ama. Invisível como ele é, a Bíblia diz que ele é amor. Não que ele tenha amor algumas vezes por você, ele é amor. Assim sendo, ele nunca fará nada diferente de querer o melhor para a sua vida e o melhor para você. E é mesmo por essa razão que ele permite que esse programa, com o nome O Amanhã Hoje, mostre para você o que vai acontecer em breve, para que você possa tomar uma decisão inteligente, racional, ao lado dele. Deus não espera ser temido, ele deseja ser amado. E ao estarem para cair as 7 pragas sobre a terra, as quais Deus se vê obrigado a derramar sobre os ímpios, porque o estado de impiedade chegou a um limite tal que não pode mais ser tolerado, pois se fosse tolerado, os justos seriam todos mortos na terra. Nesta situação, Deus não quer que ninguém esteja junto com ele, porque ele chora. Que tristeza seria para os seres criados verem o seu próprio Criador chorando. Aqui temos a plena demonstração de que Deus é amor, de que Deus nos ama. No dia da ira, em lugar de estar satisfeito com a desgraça daqueles que ele criou, ele estará lamentando e chorando, pensando, por quê? Por que não aceitaram o meu amor? Por que não aceitaram tantos convites que eu fiz? O sincero desejo de Deus, amigo telespectador, é que você não seja um desses, que você não precise receber as 7 pragas. Aceite hoje o convite do céu. A palavra de Deus é aberta a você, e em especial o livro de Apocalipse, para que você se entregue e coloque a sua vida em perfeita obediência aos 10 mandamentos da lei de Deus. Entregue-se hoje, não deixe para amanhã. Se você desejar falar conosco, ligue para o telefone que está na sua tela, ainda que seja para pedir uma oração. Somos instrumentos
para servir a você, a fim de que você possa também encontrar o caminho da vida, encontrar esse Deus maravilhoso de amor que tem se revelado a nós a cada dia. Na semana que vem, voltaremos com a descrição das 7 pragas. Continue conosco. Você verá como, embora tenha que colocar os piores juízos sobre a terra, Deus tem conduzido a todos, porque os ama e porque quer o melhor para cada um. Que Deus te abençoe.